agora. O Brasil concede a indígenas sua primeira reparação coletiva na história. É notícia histórica. O Brasil concedeu no dia de hoje, pela primeira vez, à Comissão da Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, uma reparação coletiva aos indígenas. É a primeira reparação coletiva por conta da ditadura no país. Os detalhes com a leitura dinâmica, objetiva, inteligente no meionews.com. Em resumo, para você entender, essas ações foram rejeitadas em 2022. Isso mesmo. Não gera ressarcimento financeiro, mas é um reconhecimento importante. A tribo indígena Krenak foi a primeira a ter este reconhecimento, a tribo que é lá de Minas Gerais. Os indígenas, para você ter uma ideia, durante a ditadura foram alvos de perseguição, de deslocamento forçado durante o período ditatorial. Também foram alvos da ditadura e agora, antes tarde do que nunca, é feita a primeira reparação coletiva da história do país. Cíntia Lages, importância histórica deste reconhecimento. Importância histórica abre caminho porque não é a única etnia que sofreu com a ditadura militar. Aliás, os indígenas brasileiros sofrem desde sempre, com os colonizadores, com os ditadores, todos eles. Os militares não foram os primeiros, não foram os únicos de governos autoritários que usavam os indígenas de uma forma completamente abominável. E o governo, com essa reparação, Ananias, eu acho que até busca, claro que a gente não há de se pensar que foi uma decisão de ontem para hoje, mas a divulgação das decisões, a gente sabe que ela segue um cronograma político. E eu entendo, inclusive, que essa informação, ela busca amenizar um pouco aquele mal-estar que foi criado com aliados desde sempre do presidente Lula, né, que são militantes, que são ativistas contra a ditadura, que questionaram, protestaram muito contra a posição do presidente de não permitir atos oficiais por conta dos 60 anos do golpe militar. E é uma decisão, é uma forma de fazer justiça, toda reparação é assim, é uma forma de fazer justiça, ainda que tardia, mas que precisava ser feita. Necessária. E você citou outras comunidades, além dos Krenak, os Guirarocá também tiveram essa reparação no dia de hoje. E está na pauta, está lá no meionews.com, França, a comissão também vai julgar a revisão do caso dos 9 chineses, que em 64, 9 diplomatas chineses foram detidos, torturados e posteriormente expulsos do Brasil sobre a alegação de subversão durante o período militar e também este caso será julgado pela Comissão da Anistia, deve vir também uma nova reparação por aí. Ananias, muita coisa foi jogada para debaixo do tapete em relação ao período ditatorial do nosso país, porque quando se fala, inclusive, na reparação dos povos indígenas, a Comissão Nacional da Verdade estimou ali que mais de 8.300 indígenas foram mortos no período, mas essa estimativa se baseia no estudo de apenas 10 povos, em um universo de mais de 300 povos indígenas do nosso país. Então, esse número é bem maior do que esses 8.000, pode ser 10 vezes maior, porque a comissão não conseguiu mensurar. Então, em relação a esses diplomatas também há essa necessidade, assim como diversos brasileiros e famílias que até hoje estão enlutadas, o luto não passa, não termina, e muitas que sequer ainda tiveram respostas sobre o paradeiro dos seus parentes que foram torturados, que foram presos, sequestrados durante o período militar. Então, enquanto uma parte da nossa classe política
tenta que essa sujeira ainda continue debaixo do tapete, é preciso sempre falar e sempre lembrar para que essas pessoas sejam reparadas, os familiares, os povos indígenas, aqueles que ficaram, que sobreviveram a essa época sombria do nosso país, porque uma reparação total nunca virá, mas alguma reparação, Ananias, é crucial. Reparação rejeitada em 2022, Osmar. Isso aí, o Ananias. Eu imagino quanto está feliz hoje com essa decisão da comissão o Ailton Krenak, que é um grande brasileiro, poeta, escritor, filósofo, ambientalista, de uma coragem cívica impressionante e que há pouco tempo conquistou um lugar na Academia Brasileira de Letras em reconhecimento ao extraordinário valor que ele possui. Ele que é desse povo Krenak, lá de Minas Gerais, que lutou, é um símbolo dessa luta. O Krenak é um símbolo dessa luta que hoje saiu vitoriosa. Eu acho que é o começo de uma reparação aos povos indígenas, especificamente, como estamos tratando disso, aos povos indígenas, que eu gostaria de ver coroada com a questão do marco temporal, para que definitivamente essa ideia do marco temporal de restringir o uso e a posse da terra à Constituição de 1988 e seja sepultado e os indígenas brasileiros, os nossos povos originários, tenham finalmente reconhecimento. Hoje foi um dia muito especial. Além dessa decisão, hoje, em relação a essas duas tribos indígenas, o Senado Federal realizou uma sessão especial em relação ao golpe de 64, a ditadura que se instalou a partir de 1964, com a presença da viúva do Jean Goulart e um discurso magistral de José Dirceu, que voltou ao Senado, voltou ao Congresso, 18 anos depois de ter sido cassado deputado federal. Então, foi um dia especial. Tá aí, então.